Boa noite. O nosso grupo é formado por mim, Luíse, pela Mariana Peixoto e pela Mariana Salvador, e a gente vai apresentar o relato de caso sobre a espodotricose palpebral em felino. Eu sou a Mariana Peixoto. E eu sou a Mariana Salvador. Então, o nosso artigo ele foi publicado em 2023 e é em base do caso clínico de 2022. A primeira autora, a Veluma Marinho Lolli, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade do Grande Rio, e a segunda autora, Márcia Bandeira Nalim, ela é pós-graduada em Dermatologia de Cães e Gatos pelo SENAC. Nessa apresentação, então, a gente vai fazer uma breve introdução, a gente vai relatar o caso, fazer a discussão dele, fazer as considerações finais, apresentar as opiniões críticas do grupo acerca desse artigo e, por fim, as referências. A espodotricose, então, ela é uma doença causada pelos fungos do gênero Spodotrix. Ele é um fungo dimórfico, ou seja, no ambiente, em temperatura ambiente de 25 a 30 graus, ele assume a sua forma filamentosa, porém, a 37 graus no ambiente, ou dentro do corpo do hospedeiro, que também é 37 graus, ele vai assumir sua forma de levedura. E ele tem também a vida sapróbria, ou seja, ele faz a decomposição de matéria orgânica, por isso está muito presente em cascas de árvores e também em solos ricos de matéria orgânica. No Brasil, a espécie de fungo do gênero Spodotrix é o mais comum, é o Spodotrix brasiliensis, e ele afeta todos os animais, sendo que os felinos domésticos são os mais afetados. As manifestações clínicas, elas incluem lesões com nódulos, úlceras na pele, mais na região do nariz, sinais respiratórios, como os espirros, a dificuldade em respirar e as secreções nasais. O diagnóstico ele é feito pelo exame clínico, que inclui a anamnese e o exame físico do paciente, e também pelo exame laboratorial, que inclui a citologia, o histopatológico e a cultura fúngica. O tratamento foi feito com antifúngicos, como o itraconazol e o iodeto de potássio, que são os mais usados nesses casos, sendo que o itraconazol ele pode ser associado com a anfotericina B em casos refratários, em casos em que o paciente não responde bem ao tratamento. A anfotericina B, ela interage com o ergosterol na membrana celular do fungo e acaba por alterar essa permeabilidade celular da membrana, e os íons que estão lá dentro acabam extravasando, e isso causa a lise do fungo. O objetivo do artigo foi, então, relatar um caso de um felino sem raça definida que tinha espodotricose ocular no ano de 2022 pelo Hospital Escola de Medicina Veterinária lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, eu vou apresentar o relato de caso. Como a Luíse falou, foi atendido em 11 de abril de 2022 um felino no Hospital Escola em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Era um felino macho, sem raça definida, castrado, com 6 anos de idade. Ele pesava 6,1 kg e ele tinha uma lesão em placa ulcerada na pálpebra superior e na pele do canto medial do olho esquerdo. Quemose, edema e eritema de mucosa conjuntival superior, mas ele tinha, apesar disso, o globo ocular preservado. Além disso, ele tinha essa lesão ocular cutânea com tamanho aproximado de 12 milímetros, que é essa lesão maior, na pele do canto medial do olho esquerdo. O histórico do animal. As lesões, elas iniciaram em julho de 2021 e em outubro desse mesmo ano foi realizada uma biópsia que o histopatológico mostrou um acentuado infiltrado inflamatório misto composto predominantemente por neutrófilos e macrófagos difusamente dispostos e com agregados multifocais de infiltrado linfoplasmocitário, associados a ocasionais estruturas leveduriformes, que foi evidenciado pela coloração de paz, que é a coloração que cora o fungo. O animal ele tinha contato com outros felinos porque ele tinha acesso à rua, incluindo um felino que era FIV positivo, mas ele foi FIV-FeLV negativo. Então, o diagnóstico clínico e histopatológico desse gato foi esporotricose palpebral. Como tratamento, eles escolheram o itraconazol 100 mg por gato via oral a cada 24 horas. O itraconazol ele é um antifúngico que inibe a síntese do ergosterol em células fúngicas e o ergosterol ele faz parte da
membrana celular da célula fúngica. Além disso, o iodeto de potássio, 5 mg por quilo, foi usado também junto com o itraconazol para obter um sinergismo entre esses dois medicamentos. Ele foi utilizado por via oral a cada 24 horas. Foi feito um acompanhamento a cada 30 dias durante o tratamento desse gato, e aí, em maio, ele tinha remissão das lesões ulceradas e da lesão nodular cutânea do olho esquerdo. Estava muito melhor já, como a gente pode ver na imagem, na figura B. E esse resultado foi obtido através do tratamento com os dois medicamentos. Apesar de ter uma melhora já em pouco tempo, o uso dos medicamentos foi mantido durante 4 meses. No retorno seguinte, em junho, as lesões estavam completamente cicatrizadas, como mostra na figura C. O paciente ele continuou, mesmo assim, o tratamento até agosto. Em agosto, foi suspenso para realizar uma coleta de material para fazer a cultura fúngica, que deu negativo. Em setembro, depois dos 4 meses de tratamento, ele teve alta médica, mostrando que o tratamento utilizado, escolhido, teve um bom resultado para esporotricose ocular. Sobre a discussão do artigo, então, primeiramente é importante destacar que desde 1988 o Rio de Janeiro é considerado uma área endêmica para a esporotricose e devido a sua relevância para a saúde pública, essa doença passou a ser de notificação obrigatória desde 2014. E sobre o perfil dos felinos mais acometidos, a literatura aponta que machos não castrados com acesso à rua têm maior risco de infecção, pois costumam se envolver com brigas de território e com fêmeas. E no caso relatado, o felino era castrado, mas ele tinha acesso à rua, o que pode ter sido um fator determinante para a infecção. E sobre as características das lesões, elas podem ser únicas ou múltiplas, e geralmente ulceradas e com crostas, sendo mais comuns na cabeça, extremidade dos membros e da cauda. Um ponto interessante também é a forma de contaminação ocular. Embora essa manifestação oftálmica seja rara, uma hipótese para esse caso é a alta inoculação, ou seja, o próprio gato pode ter transmitido o fungo ao se coçar. O diagnóstico do paciente foi baseado no exame histopatológico que identificou estruturas fúngicas compatíveis com o Sporotrix schenck. Embora esse exame já tenha sido suficiente para a confirmação da doença, é importante ter a cultura fúngica para ser o padrão ouro para o método diagnóstico. Em relação ao tratamento, o itraconazol é o antifúngico de escolha para a esporotricose, mas ele pode apresentar falhas terapêuticas. Por isso, os médicos veterinários normalmente associam com iodeto de potássio, como foi feito neste caso, e que nem a Mari falou, o mecanismo de ação do iodeto de potássio ainda não é completamente compreendido, mas ele pode atuar como um imunomodulador. E o tratamento foi bem tolerado pelo paciente, sem efeitos adversos, e após 4 meses, deu como resultado a cultura fúngica negativa, demonstrando sucesso terapêutico com remissão completa das lesões. Como considerações finais, então, temos que o diagnóstico do paciente foi esporotricose palpebral. As infecções, elas se deram possivelmente pelo acesso do felino à rua. E também, quanto antes for feito o diagnóstico precoce e correto, mais adequado tu consegue entrar com um tratamento e impedir a disseminação da doença. Também deve-se cuidar ao manipular os animais infectados com o uso de EPIs. E o protocolo medicamentoso do itraconazol com iodeto de potássio ele foi altamente eficiente e bem tolerado pelo paciente. Como opiniões críticas do grupo acerca do relato de caso, a escrita era fácil, de fácil compreensão, a etiologia da doença e o tratamento escolhido eles podiam ter sido mais explorados, não houve comparação com outros artigos, outros casos semelhantes, as alternativas de tratamento foram boas para a esporotricose, e poderia ser explorado também mais o uso da anfotericina B para os casos refratários em que o paciente não corresponde ao tratamento. E também seria importante destacar a questão da esporotricose como um problema na saúde pública, visto que é uma zoonose, incluindo a prevenção e o controle dela. Também é importante conscientizar os tutores dos felinos, a questão de não deixar o felino ter acesso às ruas, o uso de EPIs, tal como luvas, toucas, óculos, em casos em que o animal tem sintomas respiratórios. Aqui temos as nossas referências em relação ao artigo. E é isso, agradecemos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.